Olá, Deus abençoe a você, a sua família, os seus caminhos, Deus o proteja, o guarde de todo mal e que Deus supra cada uma das suas necessidades. Essa é a minha oração para você, em nome do Senhor Jesus. Olha, se eu te dissesse que um pedaço de osso pode fazer milagre, o que você me diria? Ah, muitos religiosos já gritariam, né? Blasfemo, herege, né? Macumbeiro. É o que eles diriam. É porque muitas vezes os próprios evangélicos, infelizmente, desconhecem a palavra de Deus. Então eles falam do que não sabem. Mas eu vou te provar pela Bíblia que um pedaço de osso pode fazer um milagre, e grande ainda. Ouça bem o texto que eu vou lhe falar aqui em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 20. Olha o que está escrito. Morreu Eliseu, o profeta, e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, e então lançaram o homem morto, né, na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Olha aqui a prova de que eu falei para você de que um osso pode fazer milagre. Não estou dizendo que todo osso fará. Estou dizendo que aconteceu. Veja, a Bíblia diz que um cadáver, uma pessoa que estava morta, foram sepultar. E quando viram os inimigos chegando, jogaram ele lá na primeira sepultura que viram, que era a sepultura do profeta Eliseu. E diz a Bíblia, diz o texto bíblico, que assim que o cadáver tocou os ossos do Eliseu, que estava morto, o homem ressuscitou, o homem reviveu e passou a andar. Olha aqui. Por que eu comecei este vídeo com esta palavra, chamando a sua atenção para isso? É porque, na realidade, eu quero mostrar para você que o Espírito Santo ele não está fechado numa caixinha. Não é o Espírito Santo que nos obedece, somos nós que obedecemos ao Espírito Santo. Muitos, infelizmente, presta bem atenção, muitos evangélicos hoje em dia, infelizmente, não acreditam mais no Deus poderoso, do passado e do presente e do futuro, porque ele não muda. Muitos não acreditam mais que Deus cura. Muitos não acreditam mais que Deus dá a capacidade para aqueles que creem no nome de Jesus expulsarem os demônios. Muitos não acreditam mais em milagres. Muitos não acreditam mais em falar em línguas. Muitos dizem que isso cessou, mas em nenhum lugar da Bíblia está escrito que cessou. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse que isso aconteceria com todos aqueles que crescem. Todo aquele, não importa a época. Ele não disse, olha, todos os apóstolos que crerem farão os milagres, mas a hora que o último apóstolo morrer, vai acabar os milagres. Ele nunca disse isso. O Senhor Jesus disse que esses sinais seguiriam a todo e qualquer crente, né, que, portanto, cresce no Senhor Jesus. Olha que interessante. Às vezes, nós usamos nas campanhas que fazemos alguns elementos. Por exemplo, óleo, água, sal, tecido e coisas até que a Bíblia nem fala. Rosa, por exemplo. Você vai falar, pastor, tá vendo? O senhor está ficando desviado, hein? O senhor está ficando herege. Está falando coisa que não está na Bíblia. Eu vou te explicar já como que o Espírito Santo age. Presta bem atenção. Olha só, se a gente se lembrar bem, na Bíblia é dito que Moisés, ele pegou o cajado dele, e ele então transformou ele jogou o cajado no chão, na frente do faraó, e o cajado se transformou em serpente. Esse foi o primeiro sinal. Depois disso, Moisés pegou o cajado dele de novo, aquele pedaço de pau, e bateu nas águas do rio Nilo. E todas as águas do Nilo se transformaram em sangue. Puxa, Deus precisava usar o cajado?
Deus não podia ter dito: Moisés, apenas estenda a mão sobre o Nilo e todas as águas do Egito vão se transformar em sangue. Ele não podia ter dito assim? Podia. Não, mas Deus falou: pega o cajado, bate o cajado nas águas. É interessante você ver que é Deus falando. Não foi Moisés que quis tocar o cajado, foi Deus que falou para ele. Mais para frente, Moisés ainda usando o cajado para bater, para apontar, e os milagres iam acontecendo. O Mar Vermelho se abriu. Como que ele se abriu? Moisés estendeu aquele pedaço de pau, o cajado, em direção ao mar, e o mar se abriu. Será que Deus não podia ter dito: Moisés, apenas fala para o mar se abrir, e o mar se abriria? Mas não foi assim que Deus falou. O porquê não sabemos, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que Deus disse: estende a tua mão, e o cajado, e o mar se abriu. Veja que na Bíblia nós vemos muitos exemplos assim. Você vê Moisés, por exemplo, já no deserto, chegaram num lugar que tinha água, mas a água era amarga, não dava para beber. O que eles fizeram? O que Deus disse? Moisés, tem uma árvore ali, pega ela, joga naquela água amarga, naquela fonte de água amarga. E assim Moisés fez, e a água ficou pura na hora. Veja, Moisés depois, diz a Bíblia, pegou o cajado, bateu na rocha. A rocha soltou água para o povo beber. Veja que é interessante você notar como Deus age de modo misterioso, segundo a vontade dele, não segundo a vontade nossa. Mas tem pessoas que vão dizer que essas coisas não se deve fazer. Mas quem disse que não se deve fazer? Se está na Bíblia. Mais para frente, nós vemos, por exemplo, o profeta Eliseu jogando um punhado de sal numa fonte de água ruim lá em Jericó. Depois que o profeta Eliseu jogou aquele sal, a água ficou pura, a água ficou limpa, e até hoje existe essa fonte lá em Jericó. Quem tiver o privilégio de viajar para Israel vai conhecer a fonte de Jericó que Eliseu purificou. Elias e Eliseu usaram um manto para abrir o Rio Jordão. Eles não podiam ter estendido a mão apenas? Abre-te, né? Abre Rio Jordão. Poderiam, mas não fizeram assim. Pegaram o manto, a capa que eles usavam e bateram ali a capa que Eliseu usava, né? Desculpe, que Elias usava, e que depois foi herdada pelo Eliseu. Ele fez a mesma coisa, bateu a capa no Rio Jordão e ele se abriu para que eles pudessem passar. Um pouquinho mais à frente, nós vemos Eliseu, por exemplo, estava comendo com o pessoal ali e alguém lá, ó, a comida está envenenada. O Eliseu, então, jogou um punhado de farinha naquela comida e a comida foi purificada do veneno. Mais para frente, nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos o rei Ezequias, que estava morrendo. Deus falou para o profeta: vai lá e fala para Ezequias arrumar a casa dele, que ele vai morrer dentro de 15 dias. Diz a Bíblia que Ezequias estava com uma úlcera mortal. Ele ia morrer, Deus sabia, Deus falou. Mas aí o Ezequias, então, ele se voltou o rosto para a parede, se voltou para Deus, clamou a Deus, lembrou a Deus de algumas coisas e Deus reverteu. E Deus disse: agora você vai viver 15 anos. Mas para que aquela ferida, aquela úlcera fosse curada, o que Deus mandou fazer? Mandou colocar uma pasta de figos sobre o local do estômago, ali em cima do estômago de Eliseu, em cima do estômago de Ezequias, e ele foi curado com uma pasta de figos, um emplasto, né? Vamos dizer assim. Isso não cura nada, mas pela fé curou aquela úlcera mortal do rei Ezequias. E semelhante a isso, nós temos inúmeros relatos na Bíblia. Naamã, por exemplo, veja, o próprio Naamã, que tinha lepra, ele foi para Israel procurar o profeta Eliseu para ser curado. Ele foi procurar o profeta Eliseu e ele pensou, o Naamã pensou: eu vou chegar lá, o profeta vai estender a mão sobre o local da lepra e eu vou ser curado. Vai invocar o Deus dele e eu vou ser curado. Veja, ele pensou como muita gente pensa hoje. Mas foi assim que Deus ordenou? Não, não foi assim. Deus ordenou, através do profeta Eliseu, que Naamã fosse até o Rio Jordão e mergulhasse 7 vezes. Não uma, não duas, não 3, não 6, não 8, 7 vezes. Naamã, de início, até falou: não, eu pensei que ele fosse estender a mão, como muitos religiosos fazem hoje. Onde já se viu ungir com óleo? Onde já se viu passar sal? Onde já se viu colocar água? Mas a Bíblia tem precedente para isso.
Os religiosos, muitas vezes, eles querem, repito, colocar o Espírito Santo numa caixinha e fazer com que o Espírito Santo faça a vontade deles. Não, o Espírito Santo é soberano. Ele cura do jeito que ele quiser, ele usa a pessoa do jeito que ele quiser. E assim, estou explicando para você pela Bíblia. As referências estão aparecendo aqui, ó, no rodapé do seu vídeo aí. Veja como Deus opera, maravilhosamente. Não é? E o Naamã foi curado. No Novo Testamento, nós vemos Jesus curando de várias maneiras. Falando, apenas falando, falava, a pessoa ficava curada. Dava uma ordem, levanta-te, arruma tua cama e anda, também. Jesus tocava nas pessoas, tocou naquela mulher encurvada, ela foi curada. Veja, falou, ordenou, tocou. A mulher que foi curada do fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia há 12 anos, ela foi rastejando até Jesus, tocou na beiradinha da roupa de Jesus e foi curada. Não tocou nem na carne de Jesus, na roupa dele e foi curada. Veja, isso é a fé. O Espírito Santo estava falando com ela, é para tocar na veste dele. Tocou e foi curada. A Bíblia diz a mesma coisa com relação a outras pessoas que tentavam tocar nas vestes de Jesus para serem curadas. A Bíblia fala que Marcos 6,13, que os discípulos ungiam os enfermos com óleo e eles eram curados. Óleo, onde Tiago na Bíblia também fala, tá? Alguém enfermo, unja um enfermo com óleo e faz a oração da fé e o Senhor levantará. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esse é o modo do Espírito Santo agir. Jesus, certa vez, ele colocou saliva na língua do mudo e o mundo passou a falar corretamente. Saliva, ele podia ter falado, fique curado. Não, mas ele tocou saliva. Veja que o próprio Senhor Jesus ensina essas coisas para a gente. Muitas vezes a pessoa, ela não entende isso, que o Espírito Santo é soberano. E ele usa as coisas doidas desse mundo para confundir as pessoas que se acham sábias. Certa vez o Senhor Jesus cuspiu na terra e fez lodo. Passou nos olhos do cego e mandou o cego se lavar em um determinado tanque lá, o tanque de Siloé. Ele foi, se lavou e voltou enxergando, sendo que para outro cego ele apenas falou, você quer que eu possa fazer? Creio. Seja feito conforme a tua fé. E o cego também foi curado. Por que curou um cego de um jeito e outro cego de outro? Porque ele é soberano. Essas coisas são bíblicas. Repito, tem pessoas que vão atacar a gente quando a gente usa essas coisas. Eles ficam furiosos quando a gente usa elementos, porque Deus não cura só com elementos, não. Ele cura pela oração da fé apenas, ele cura como oração espontânea, ele cura quando a gente está ordenando que o mal saia, ele cura quando as pessoas estão usando esses elementos. Ele vai operar de acordo com a fé de cada um. Por exemplo, às vezes nós estamos expulsando um demônio. E aí, muitas vezes, nós perguntamos qual é o nome do demônio, o que está fazendo ali, tal, e fazemos a expulsão daquele mal. E a pessoa fica bem, fica curada. Isso é uma prova. Mas a Bíblia diz que Jesus fazia isso. Mas os religiosos vão dizer, não se pode conversar com o demônio. Mas Jesus estava ali. Ele fez. Ah, mas foi só uma vez. Espera aí. Isso é precedente. Se Jesus fez, podemos fazer também. E escuta bem. Jesus falou, o Senhor Jesus Cristo falou, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Jesus fez isso, expulsou o demônio, antes de expulsar, perguntou o nome dele. Então Jesus falou, aquele que crê em mim fará a mesma coisa. Estamos fazendo. Os religiosos não querem que a gente faça isso. Os religiosos, muitas vezes, repito, eles querem ser maiores que o Espírito Santo para poder dizer o que o Espírito Santo pode ou não pode fazer. Na Bíblia está assim. Lembra que Jesus falou? Farão coisas semelhantes a estas, obras iguais às que eu faço, e outras maiores fará. Pedro, por exemplo, ele curava as pessoas com a sombra. A sombra do corpo dele. Olha a referência aí, ó. Veja, com a sombra. Jesus nunca curou ninguém com sombra. Procura nos evangelhos. Jesus nunca curou. Mas Pedro creu no que Jesus falou. Obras iguais às de Jesus e maiores ainda. Aí, apenas com a sombra as pessoas eram curadas. E o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo mandava as peças dos seus aventais e dos seus lenços de uso pessoal para as pessoas. Está lá em Atos, capítulo 19. Olha a referência aqui, ó. E as pessoas eram curadas de doenças e libertas dos demônios. Veja que a obra era feita dessa maneira. Talvez Paulo tenha se lembrado de Eliseu.
não é? Que quando o homem tocou nos ossos de Eliseu, ele foi ressuscitado. Talvez você se lembrou, poxa, se os ossos tinham unção, minhas roupas também têm. Vou mandar para as pessoas, elas serão curadas. A Bíblia fala que há diversidade de ministérios, há diversos modos da gente servir ao Senhor e há diversos modos de operação. Então nós podemos receber e operar milagres, sim, para aqueles que creem, não é para qualquer pessoa. Para quem não crê não recebe nada e não vê nada, mas para quem crê, um copo d'água, uma unção com óleo, um pouquinho de sal, uma rosa, coisas maiores. Lembra que Jesus não especificou, ele apenas falou coisas maiores. Aqui na igreja mesmo tem uma senhora que foi curada de glaucoma, numa campanha da rosa. Ela colocou a rosa nos olhos, foi fazer os exames alguns dias depois e o exame deu totalmente negativo, não tinha mais glaucoma. Foi pela fé. Entendeu? A rosa foi Deus que criou. Nós apresentamos os elementos a Deus, como diz a Bíblia. Tudo que Deus criou é bom. É recebido com ação de graças, nada é recusável, porque é santificado pela oração e pela palavra. Nós abençoamos aquilo ali. E como a Bíblia fala, fica santificado, separado para um uso especial. Então, meu amigo e amiga, ponha isso no seu coração. O Espírito Santo é soberano. Se Ele quiser curar através de água, de óleo, da imposição de mãos, com a palavra que Ele coloca no nosso coração para proferir para a pessoa, assim será. Não fique sendo um religioso, preso a religiosos, que não tem um pingo de autoridade para expulsar nada. Mas quando eles veem a gente expulsando o demônio, ou orando pelos enfermos, eles se irritam. Não tem problema, é assim mesmo. Jesus também era perseguido pelos religiosos. Quando Jesus fazia milagre, os religiosos ficavam furiosos com Jesus e acusavam ele, e caluniavam ele. Assim somos nós também. Nós que fazemos a obra segundo o Espírito Santo nos orienta, baseados na palavra, não na nossa mente, na palavra, também somos perseguidos, também somos caluniados muitas vezes. Né? Quem não acredita nessas coisas vai falar mal da gente, mas não importa o que as pessoas falem. Sabe, muitos religiosos, ninguém fala mal deles, sabe por quê? Porque eles não fazem nada. Eles sobem num púlpito, fala, e as pessoas muitas vezes entram vazias da reunião, do culto, e saem ocas. Não recebem nada. Nada, nem palavra, nem uma cura, nem nada. Mas as pessoas que vão buscar Deus de verdade, Deus vai falar com elas. E elas serão obedientes. E como Deus orientar, elas farão. Repito, se for apenas pela oração, se for apenas com uma palavra de comando, ou, como já aconteceu muitas vezes, que a pessoa veio pedir oração, ela explica o problema, eu converso nem oro. Eu falo, levanta e faz o que você não podia fazer, e a pessoa faz. Mas isso não sou eu que tenho poder para fazer, isso é o Espírito Santo que dá a direção. É Ele que está fazendo e fortalecendo a pessoa. Veja, é assim que Deus age. Confia nesse Deus poderoso. Confia nesse Deus todo-poderoso. E Ele vai te abençoar grandemente. Vamos fazer oração? Pegue um copo com água, depois de ouvir isso, né? Se você quiser, evidentemente, vai segundo a tua fé. Se a tua fé é que não precisa de água, não pega, não tem problema algum. Repito, o Espírito Santo ele age como ele quiser. Se ele está tocando no seu coração para pegar um copo d'água, pegue. E se ele está tocando para você apenas colocar a mão, coloque. E se ele está tocando em você para você apresentar uma peça de roupa, para Deus abençoar e a pessoa que usar será liberta, como acontecia com Paulo, assim será também. Tá bom? Oremos então? Pegue aí o seu copo com água e falemos com Deus. Pai Celeste, Pai amado, glorioso, todo-poderoso, te louvamos e bendizemos. Deus que não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Senhor continua sendo Deus de milagres. Os milagres não cessaram, os milagres não pararam. Eles ainda são operados por aquele que crê e na vida daquele que crê. Portanto, meu Pai, opera um milagre para essa pessoa agora, essa pessoa que ora comigo neste momento, essa pessoa que com fé sabe que o Deus do passado é o mesmo de hoje, do presente, e será o do futuro, ou seja, o Deus Todo-Poderoso que opera segundo a fé de cada um. Pai, opera um milagre agora, curando essa pessoa, libertando ela dos demônios, das perturbações, das depressões. Liberta, meu Pai, essa pessoa desse medo da morte, esse medo da doença. Opera, Pai, um grande milagre agora, um milagre financeiro, meu Pai. O Senhor multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão. E sobrou ainda, Pai, opera o milagre ainda nessa vida. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, te apresento o copo com água, os demais elementos, a peça de roupa e no uso pela fé, Pai. Eu te peço, manifesta o teu poder nessas vidas para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga,
Ouviu isso? Medita na palavra de Deus, tá? A Bíblia é a verdade, não a opinião das pessoas, não a opinião dos homens. Para que a nossa opinião seja uma opinião correta, ela tem que ser baseada na Escritura, corretamente. E é assim que Deus faz até hoje, Ele não muda, Ele honra todo aquele que anda com fé na sua palavra. Pode até parecer loucura certas coisas, como eu citei para você agora há pouco, mas o poder de Deus continua ativo para todo aquele que crê, tá bom? Beba da sua água com fé, glorifique a Deus com a sua vitória, com a sua bênção e até a próxima.